um pouco das funções sobre um roteador TP-Link. No caso, roteador Wireless N150M. Na tela de informações, esse roteador, na versão brasileira, ele é todo em português mesmo, todas as telas. A tela principal traz as informações. Versão do hardware, interface de LAN, o wireless, que é a rede sem fio, sua conexão com a internet, e estatísticas de tráfego. E quanto tempo está ativo. Alguns oferecem a opção de passo a passo, onde você pode avançar e seguir o tutorial para você instalar conforme sua necessidade. QSS é para que você possa utilizar a rede sem fio sem precisar digitar uma senha para você autenticar. Apenas no celular Android ou Windows Phone você seleciona que quer acessar uma rede e ao mesmo tempo no roteador, se tiver o botão, você aperta ele e você associa a rede Wi-Fi sem precisar do nome da rede, a senha de rede e nada mais. Só precisa ter acesso físico ao roteador. Se caso o roteador não tiver o botão físico, ele vai pedir esse PIN. Rede interfaces. A WAN sempre é a rede de internet ou de um outro roteador. Sempre é uma outra rede que recebe apenas um endereço IP, aonde você vai compartilhar esse endereço dentro da sua rede, com vários outros computadores ou dispositivos Wi-Fi, enfim. Aqui é o endereço da sua rede local. Aqui é o primeiro, o próprio roteador. Por padrão é sempre 0.1, mas para fugir do padrão você pode usar um outro número. Você clona o endereço MAC para disfarçar o roteador como se fosse seu computador. Existem bloqueios geralmente pelo NetVirtual que impedem a utilização do roteador porque ele segura o endereço MAC do seu computador e pode acabar bloqueando a conexão. Aqui você configura alguns detalhes sobre a sua rede Wi-Fi, que é o wireless. A segurança você sempre prefira WPA2 com criptografia AES, que é a mais segura. Se a sua rede Wi-Fi começar a ter problemas de queda, lentidão, você muda para TKIP, porque ele usa menos recursos de processamento para poder recodificar. Mas o AES é o mais seguro e praticamente inquebrável. Filtrar endereço MAC, você pode verificar qual dispositivo você realmente usa e permitir e habilitar somente aquilo que você tem realmente em uso, para impedir que alguém acidentalmente ou intencionalmente acesse a rede Wi-Fi sem sua autorização. Isso daqui utilize sempre o padrão, Intervalo Beacon é intervalos para sincronização das senhas, sincronização da chave de sessão, itens que se você aumenta ou diminui pode afetar o desempenho. Geralmente ele sempre vem com padrão otimizado. E a estatística, quanto que cada um está a utilizar. DHCP é onde você atribui, é um aplicativo, digamos, do roteador, que atribui os endereços IP para todos os computadores que são ligados na LAN, seja Wi-Fi, seja nas portas LAN físicas do roteador. Então você pode colocar que o primeiro endereço IP seja, por exemplo, 10 e o final 240. E isso pode ser alterado. Só não pode ser o mesmo endereço IP do roteador, que deve ser informado aqui no gateway, que é o endereço IP do roteador. Todos devem acessar pelo endereço do gateway. O DNS você deixa zerado, geralmente ele pega o mesmo DNS da conexão de internet, da porta WAN. Aqui tem alguns endereços IP permanentes que estão fixados e outros dinâmicos que foram associados com senha ou algo desse tipo, e quando é permanente porque salvou na reserva de endereços. O que não está salvo, ele aparece qual o tempo de renovação. Direcionar portas. Aqui você pode adicionar uma porta, por exemplo, você quer adicionar uma porta de serviço, vamos supor, TeamViewer. Porta interna é a porta interna da sua rede. Por exemplo, olha aqui, a porta de serviço interna do PC que está executando o serviço aplicativo, por exemplo.
Minha porta, vamos supor, é 5432. E o endereço IP do computador é 192.68, sei lá, 1.200. Protocolo TCP, estado habilitado. Porta de serviço. Exibe os números das portas de serviço de ser utilizado pela regra. Bom, vamos ver. De qualquer forma, aqui habilitou a porta e estabeleceu o endereço IP. Ah não, retificando. Porta de serviço. É a porta que você vai abrir externamente. Por exemplo, você vai abrir a 5432. E você direciona a mesma porta para a porta interna. Vamos supor que a gente tem um servidor HTTP. Porta de serviço é 80, porta interna é 80. Mas vamos supor que a porta interna não é 80, é 8080. Então você coloca o endereço IP do servidor, que no caso a porta de gerenciamento é, vamos supor que 8080 é a porta do meu servidor, e a porta na internet é 81. Então pronto, a porta 81 do roteador, se for acessada, vai para a porta 8080 desse computador, que é o servidor virtual. Aplicações específicas, vamos supor que MSN, vamos ver. Aqui ele libera um range de portas que poderão acessar o serviço ou bloquear o serviço. Por exemplo, vamos desabilitar. Então, aqui está fazendo com que a aplicação do MSN Game Zone seja bloqueada. DMZ, quando você habilita, direciona todo o tráfego que não é reconhecido para essa máquina. Ou seja, como se não tivesse um firewall ou como se não tivesse nada protegendo. Ou seja, se você colocar aqui um servidor, tudo que chegar nele em qualquer porta vai automaticamente para esse servidor. Ou seja, se acessar a porta 80 ou 85, vai para a porta 85 do servidor. Não há mudança na porta. A não ser que você faça aqui uma conversão de porta nesse serviço, que é o servidor virtual. O PNP, quando você tem, por exemplo, um aplicativo que ele requer a abertura de uma porta automaticamente. O UPnP, ele abre essa porta no roteador e permite ter comunicação com a internet automaticamente. Ele reconfigura a rede para essa aplicação. Geralmente, aplicações que fazem isso é de torrent, que você pode deixar desabilitado se você não quer que o aplicativo fique abrindo portas e crie servidor na sua rede sem sua autorização. Se você está de acordo, você pode habilitar, mas qualquer aplicativo que fizer isso, você é obrigado a realizar essa configuração. Firewall, eles têm sempre algumas opções básicas, né? Se habilita, desabilita, ping, essas coisas assim, né? Acesso a VPN e acesso a outros recursos de rede. Geralmente você pode desabilitar tudo ou você deixa habilitado. Isso depende da sua utilização. Por padrão, você pode deixar tudo habilitado
SPI File e todo o restante, porque se você precisar acessar alguma VPN já está configurado para ser habilitado, a não ser que você queira criar uma política para proibir o acesso à VPN. Você vem aqui e clica em desabilitar. Intervalo para realizar a verificação da política, que é essa política aqui que você colocou. Gestão local e gestão remota. Quais são as máquinas que podem gerenciar o acesso ao roteador? E qual máquina remota, ou seja, pelo endereço IP, pela internet, que pode ter acesso a essa gestão. Controle de pares para poder controlar a internet, controlar qual máquina tem acesso a determinados recursos, quando que vai ter acesso à internet, quando que não vai ter. E aqui tem as regras que você coloca, né? As regras, estações. E aqui tem inclusive um manual completo explicando tudo isso daí. Os horários de acesso, podendo liberar ou bloquear. Roteamento, que é a função principal do roteador, rotas estáticas e tabelas do sistema. Se você trabalha com mais redes, você precisa verificar isso daqui. Por exemplo, qual é a minha rede atual? É essa daqui. Máscara de rede, gateway 0000, porque ele vai para a porta WAN. E essa daqui é o endereço IP próprio da minha conexão, da rede. E ele segue também para fora. E aqui é o endereço IP atribuído do gateway. Tudo que for endereço IP desconhecido vai para esse gateway. E tudo que tiver dentro dessa faixa ou dessa faixa vai para dentro da própria rede. Controle de banda para você verificar os limites de acesso à velocidade, impedindo que acesse mais do que o contratado ou coisa desse tipo. Estipular a velocidade garante uma qualidade na internet melhor. Você pode atribuir certas regras para determinada máquina ou range de endereço IP ou determinadas portas, garantindo certa velocidade para alguns serviços ou computadores e garantindo aqui a velocidade para determinados recursos. Proteção ARP é, por exemplo, você tem uma máquina e ela tem um endereço MAC, que é o endereço da interface de rede. E ela está associada à porta, vamos supor, a porta LAN 1. E daí você pega essa máquina e coloca outra máquina com endereço MAC fake na porta 4. Ele não vai deixar associar na porta 4, porque esse MAC já está associado na porta 1. Se você habilita, você tem sérios problemas se caso você ficar trocando a porta do roteador enquanto ele está ligado, porque daí ele vincula a porta LAN com o endereço MAC. E ele não deixa desvincular, a não ser que você apague. Então ele fica vinculado ao endereço IP, ao endereço MAC e também a porta geralmente. Então se você fica trocando, ele não encontra mais o destino, nem a rota para poder mandar o pacote, os pacotes IP. Nessa camada de ARP, ele protege o endereço MAC e para onde que vão os pacotes sem enxergar o endereço IP. Ele associa para conferir, para garantir essa proteção. E aqui a tabela. Endereço MAC e o endereço IP, todos eles carregados. DNS dinâmico para você ter um acesso, por exemplo, um nome de domínio, uma URL, que pegue sempre o endereço da sua WAN. Ou seja, você sempre tem um endereço atualizado. Em qualquer lugar que você for, você pega o endereço IP do seu roteador, e se você configurar os servidores, você consegue ter acesso aí a roteador, servidor ou servidor de transferência de arquivo em qualquer lugar que você esteja. Por exemplo, câmera Wi-Fi, câmera IP, entre outras. Ferramenta do sistema, relógio, mas para poder, se caso tiver log ou histórico, você saber qual horário que ocorreu determinado evento. Diagnóstico, você pode fazer alguns testes para verificar a sua conexão de internet. Você pode fazer um ping no 4.222
que é o DNS da Level 3. Aqui está respondendo certinho. E um trace para você verificar qual é a rota de dados que faz da sua interface, do seu roteador para a internet. Para onde estão passando a comunicação? Sai do meu roteador, vai para outros roteadores do Virtua, aqui vai para uns outros servidores, aqui tem alguns que não respondem, chega no level 3. Firmware é uma opção para você substituir, para você colocar uma versão mais recente do sistema. Restaurar o sistema, zera todas as configurações que você fez, se caso estiver dando algum problema, e volta com o padrão. Senha usuário admin, senha admin. Olha o padrão aqui, o padrão sempre 01. Você pode mudar para sair um pouco do padrão para não ficar igual. Isso, no meu caso, seu caso, coloco um outro roteador na minha rede, ele não conflita com o meu de internet. Eu posso salvar todas as opções que foram feitas aqui no HD, e se caso resetar ou fizer qualquer coisa, posso restaurar esse arquivo a partir de um salvo anteriormente. Aqui uma opção de reiniciar o roteador, se caso você estiver fora de casa, você consegue reiniciar ele sem precisar desligar e ligar fisicamente. Usuário e senha do roteador, você configura, sempre é bom mudar a senha, nunca deixa admin, sempre coloca uma senha sua. O histórico, que é o que está recebendo da rede, o que aconteceu, se está recebendo endereço IP e tudo mais. E uma estatística mais refinada de tudo que está acontecendo, dos pacotes e bytes. Tem essa estatística também aqui na home, mas ela é mais básica. Bom, espero que tenham gostado. Até mais.